Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Que bênção poder estar aqui nessa terça-feira, nossos encontros de estudo da Palavra de Deus, o nosso culto de ensino, e como é importante você que saiu da sua casa para estar aprendendo um pouco mais da Palavra do Senhor. Nós estamos estudando um livro muito importante, uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Escreveu a um grupo de igrejas de uma região e nós temos aprendido muito ao longo dessas terças-feiras, desde o mês de janeiro, onde iniciamos uma série de mensagens no livro de Gálatas. E hoje à noite nós cremos e contamos com a ajuda do Espírito Santo para que Ele venha nos orientar e nos mostrar quais são as direções de Deus para nossas vidas nessa noite. Todas as vezes que o texto sagrado é aberto, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Não é tão somente pelo fato de ser um livro, a Bíblia Sagrada, mas que é porque nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem uma função. Mexeram no som. Não mexa não, estava tão bom. Não mexa não. Fiquei sem retorno aqui, aí eu vou gritar e ficar rouco. Me ajuda aí. E aí a palavra do Senhor, ela tem a função, queridos, de trabalhar o nosso coração para nos levar a uma compreensão de quem é Deus. Porque a palavra, ela é uma extensão de Deus. Nós não podemos servir a Deus e não querer a palavra. Nós temos que buscar a Deus pela palavra. Por isso que muitas igrejas se perdem, muitas teologias são esquisitas aí afora, porque as pessoas têm buscado muito mais a questão espiritual, que não há nada de errado nisso, porém, fora da palavra. Fora da palavra não tem como a gente se firmar, não tem base, não é sólido, não é concreto, não traz ensinamentos eternos para nossas vidas. Então estar aqui nessa noite, abrir o texto sagrado, é aprender um pouco mais da parte de Deus. Vocês que estão me escutando, e eu que estou aqui também, lendo esse mesmo texto, e aprendendo junto com os irmãos. Amém? Então, o livro de Gálatas, é o texto que nós vamos ler nessa noite, baseado exatamente na preocupação do apóstolo Paulo acerca de um problema que havia nesse grupo de igrejas. Eu ministrei no capítulo de número 1, e Paulo, nesse texto que nós vamos ler hoje, lança mão mais uma vez para trazer o mesmo problema, para que a gente compreenda nessa noite do quão é sorrateiro o fato de doutrinas e movimentos de alguma forma podem conduzir as nossas vidas a uma compreensão deturbada de quem é Deus na nossa vida. E do papel da graça, da cruz, do sofrimento de Jesus no Calvário, que vale para nossas vidas de forma absoluta. Nós não precisamos de mais absolutamente nada para substituir a Deus no seu sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus, ele foi suficiente. Nós não precisamos ir para o Canidé com uma pedra na cabeça. Nós não precisamos vestir uma mortalha para fazer aqueles movimentos. Nós não precisamos da arruda, do sal grosso, dos portais, do cajado. Nenhum desses artifícios da velha aliança tem valor para nós. Sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e é suficiente para libertar qualquer homem e qualquer mulher. Palavra de Deus que eu quero convidá-lo a ler. Hoje eu vou expor Gálatas capítulo 3, do verso 26 ao capítulo 4, verso 31. Obviamente que nós não vamos fazer essa leitura toda, porque aí não vamos tomar muito tempo. Os irmãos podem depois fazer uma releitura em casa. Mas eu quero tomar para iniciar lendo um texto de tantos outros que eu vou ler aqui. Gálatas capítulo de número 4, verso de número 28 ao 31.
Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, eu sou um homem empolgado com a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, de todo o coração. Todas as vezes que eu pego um texto sagrado para ler, eu vejo o quão miserável eu sou. E pelo fato da minha incapacidade de compreensão por mim mesmo, eu me submeto ao Espírito de Deus e algo sobrenatural acontece no meu coração. E eu quero convidá-los a viver experiências parecidas com essa. Portanto, todas as vezes que eu abro o texto para ler, para pregar uma palavra aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, eu sou tomado pelo sentimento de que Deus me resgatou do mundo para que me transformasse em alguém que fosse para anunciar a palavra com a mesma veemência e com a mesma dedicação que eu fazia para outras coisas que não eram de Deus. Às vezes a gente vê pessoas torcendo pelo time do futebol. Eu sou torcedor do Ceará, viu, irmãos? Tem mais algum torcedor do Ceará? Mas vão para o estádio, irmãos, e gritam como ninguém. Levantam suas bandeiras e fazem seus movimentos como ninguém. Parece que aquele dia é o último dia das suas vidas e eles dão a maior dedicação e é bonito de se ver. Por que a gente não canaliza isso para a obra de Deus, para o sacrifício de Jesus, para pregar a palavra? Quando eu vou para o estádio, eu também, faz tempo que eu não vou, mas eu também tomo isso com uma alegria no coração de vibrar. Mas nada se compara quando eu abro um texto sagrado e vejo quão miserável eu sou. Por isso que essa dedicação, por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem por que esse pastor grita tanto. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. Não era para me estar aqui não, irmãos. Palavra de Deus, capítulo de número 4, verso 28. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo que nasceu de modo natural, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Podeis sentar, queridos. Paulo lança a mão para trazer à tona o mesmo problema que ele inicia a carta. Na verdade, essa carta é um compilado de informações que deveriam chegar a um grupo de pelo menos 3 igrejas que formava esse grupo da Galácia, que era uma região onde Paulo havia implantado essas igrejas na sua primeira viagem missionária. Esse povo que Paulo pregou, e eles se submeteram à voz de Deus e se converteram ao Cristo verdadeiro. E passaram a servir ao Senhor naquela região. Eu tenho que salientar para os irmãos que essas igrejas, era formada na sua maioria por gentios. O que eram gentios? Aqueles que eram destituídos da promessa. Somente os judeus eram reconhecidos como aqueles que tinham acesso à promessa. Era a nação do povo, era o povo prometido de Deus. E esse povo, ele mesclava com os gentios que faziam parte das igrejas da Galácia, dos Gálatas. Mas no meio desse povo, esse grupo de judeus estavam ainda presos à velha aliança. Por conta disso, muitos dos hábitos, muitos dos costumes eram buscado a tentativa para se trazer novamente essa prática da velha aliança para dentro da igreja dos Gálatas, dessas 3 igrejas. E Paulo, então, é desafiado a tomar uma posição, porque nós podemos lembrar também, irmãos,
que o apóstolo Paulo foi descredibilizado por esse grupo de irmãos, levando em consideração que o apostolado dele não tinha o mesmo valor dos apóstolos que andaram com Jesus. E aí Paulo foi colocado à prova acerca do seu apostolado. Portanto, o que Paulo estava defendendo para esses irmãos judeus não tinha o mesmo valor que os apóstolos da época de que caminharam com Cristo falava, não tinha o mesmo peso a palavra de Paulo. E Paulo se depara com esse problema porque a graça de Deus estava também sendo banalizada, uma vez que estavam trazendo para os irmãos gentios, que fazia parte do grupo maior, a ideia de que eles precisavam serem circuncidados. Os homens precisavam serem circuncidados. Essa era o maior agravante daquilo que estava sendo ensinado por esses irmãos judeus. Nós temos que levar em consideração que esses irmãos judaizantes tinham colocado à prova o apostolado de Paulo por conta da defesa de Paulo acerca da graça de Deus, de que os irmãos eram justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas eles estavam colocando à prova porque para eles não existia esse fato dessa forma, e que eles não eram herdeiros da mesma promessa que os judeus faziam parte. Que na realidade, irmão, os gentios precisavam dessa circuncisão, serem circuncidados, para aí sim fazerem partes da promessa. Olha que desafio absurdo para Paulo. Agora, a igreja que ele havia implantado na sua primeira viagem estava dividida, estava contaminada por esse sentimento de buscar na velha aliança recursos para a salvação e para fazer parte do povo escolhido de Deus. Paulo, escrevendo também a Gálatas, no capítulo de número 5, verso 2 ao 6, ele diz: eu, Paulo, vos declaro que Cristo nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo. Isso é uma palavra de Paulo dizendo para os irmãos. Se vocês buscam praticar a lei, vai na contramão da graça. Estão separados de Cristo. Ele prossegue dizendo: caístes da graça, mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Verso 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Então o que Paulo está ensinando, irmãos, é que os irmãos não podem desprezar o que Jesus fez na cruz por eles, e que foi o sacrifício de Jesus que havia justificado aquele povo, mas de forma rápida eles estavam sendo contaminados por essa ideia. A impressão que dá, irmãos, é que muitos tentam de alguma forma justificar-se diante de Deus, observar os rituais da lei, como assim eles faziam. E o argumento de Paulo está ligado ao histórico daquela igreja, que ele diz que que eles desfrutavam da salvação completa em Cristo. Portanto, esses irmãos não eram alheios à verdade. Estavam lá, foram expostos à palavra de Deus através de Paulo, mas agora estavam sendo contaminados, ou estavam bebendo de outra fonte. Paulo diz
que eles foram justificados, eles foram adotados, eles foram renovados, eles foram feitos eleitos de Deus, segundo as promessas do pacto abraâmico. E aí, irmãos, nós precisamos considerar alguns pontos acerca da lei, que às vezes nós não temos a compreensão exata do significado e também da missão da lei. A lei tem uma importância no processo de Deus. Entendam, a lei ela não é imperfeita. Você sabe qual é o problema? Porque a lei foi criada por Deus, a lei foi dada a Moisés, para que Moisés estabelecesse junto ao povo de Israel. Era a ordem que iria conduzir o povo. Mas essa lei, ela fazia parte da velha aliança e em Cristo, ela foi substituída pela graça. E somente pela graça, o homem pode ser salvo. E os pontos que temos que considerar é que a lei é perfeita. Quem é imperfeito é o homem. E pela incapacidade de cumpri-la, veio Cristo em nosso lugar e cumpriu de forma única. Em Cristo a lei foi cumprida, mas através dele nós somos justificados diante de toda a cobrança da lei. Então, sem Cristo não tem como ser cumprido. Não tem como chegar até a ter acesso à graça de Deus na nossa vida. Precisamos entender então o papel da lei, porque Paulo tinha também como objetivo deixar isso claro para os irmãos, que na sua maioria eram gentios. A lei, ela não tem poder de oferecer vida, mas ela prepara o homem para recebê-la. Entendam, ela não tem poder nenhum de oferecer vida, mas ela prepara o homem para recebê-la. Gálatas capítulo 3, verso 21, então será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, diz Paulo, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça da verdade seria pela lei. Como ela não tem como conceder vida, ela tem apenas como expor que nós não temos capacidade por causa do nosso pecado, nos leva àquele que é perfeito, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. A lei não tem poder de libertar do pecado, mas ela prepara o homem para encontrar o libertador. Gálatas capítulo de número 3, verso 22. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Olha o que John Stott diz, o teólogo britânico, já partiu para o Senhor. Ele dizia o seguinte: só depois que a lei nos fere e esmaga, é que admitimos a nossa necessidade do Evangelho para atar as nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona, é que anelamos que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado, é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero, é que vamos crer em Jesus. Só depois que a lei nos tiver humilhado até o inferno, é que vamos buscar o Evangelho para nos elevar até o céu. Então a lei, ela tem o seu papel. A lei, ela mantém o homem na prisão, até mostrar-lhe a porta de escape pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 23, Paulo diz: mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé, que haveria de ser revelada. Então, queridos, a lei é o guardião do homem até conduzi-lo a Cristo. Gálatas capítulo de número 3, verso 24,
Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Uma vez que a fé em Jesus Cristo é manifesta em nossos corações pelo poder do Espírito, que nos convence desse pecado e dessa maldade que habita em nós, nós enxergamos o libertador e por ele somos libertos e salvos para toda a eternidade. Paulo apresenta aquilo que só vem da promessa. A lei tem a sua função, mas é na fé que a promessa de Deus se revela em nossas vidas. A fé em Cristo, ela nos faz filhos de Deus. Gálatas capítulo de número 3, verso 26 e 27. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos vós, que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. A fé em Cristo, irmão, elimina todas as distinções e preconceitos. Olha o que diz o verso 28 do capítulo 3 de Gálatas. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A palavra é muito linda, irmãos. A palavra é muito verdadeira e muito esclarecedora para nossas vidas. Não adianta, irmãos, buscarmos justificar diante do Senhor as nossas falhas e pecados, se não for através de Cristo. Cristo é a lente pelo qual o Senhor nos enxerga. Em Cristo nós somos vitoriosos e justificados pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. A fé é desenvolvida no coração do cristão a partir do momento que ele reconhece que é pecador e miserável e que precisa da graça do Senhor. O que é que faz um grupo de religiosos tomar a decisão de buscar na velha aliança argumentos, artifícios, elementos que possam ser aplicados na liturgia do culto, para aqueles daquela época, no contexto deles, estava ligado à promessa a Abraão. Esse processo é um processo que de alguma forma trazia uma vaidade ao povo. Quem era descendente e quem não era. Havia uma exclusão, uma separação daqueles que não tinham nascido na promessa, nem faziam parte da linhagem de Abraão. Por conta disso, eles eram excluídos. Mas, queridos, para Deus não há exclusão quando há um coração arrependido. Deus levanta o apóstolo Paulo e envia essa nação. E ele prega a palavra e começa o trabalho evangelístico naquele lugar. Muitos se convertem e a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia são levantadas por Deus ali naquele lugar. Formadas por judeus sim, mas também por gentios. Homens e mulheres que eram desprezados, estavam à margem, não eram aceitos, porque não faziam parte da promessa. E a servidão do domínio da lei, nessa aplicação, eu quero convidá-los a ir comigo no capítulo de número 4. E aí sim, nós também aprendermos um pouco mais desse texto, dessa aplicação e da forma que Paulo vai conduzindo. É um texto delicado. É um texto que não tem beleza. Pouquíssimos textos de Paulo não são textos maravilhosos para ler e a gente se deleita. Aqui há um homem preocupado, porque o fundamento principal da igreja estava sendo atacado. A graça de Deus, que não permite que a obra feita pelo homem seja o caminho pelo qual ele seria justificado. Quando eu invalido e eu coloco outras coisas no lugar da graça, o sacrifício de Jesus, ele é banalizado. Não existe problema maior para a igreja, irmãos, quando negamos a graça do Senhor. Não existe afronta maior para Deus, quando olhamos para o Calvário e achamos que ali não houve absolutamente nada. Foi apenas um mártir que ficou na história. E quando isso acontece,
é substituído por vários pretextos e por vários argumentos. O perigo é eminente para esse povo. Paulo vem com uma preocupação de emergência. Não era algo que pudesse esperar. Ele precisava tomar uma decisão enérgica, incisiva e salvar a vida daqueles irmãos no que diz respeito a ensinar mais uma vez aquilo que já havia sido ensinado desde o início. Então, ele vai falar sobre a servidão do domínio da lei. No capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz: contudo afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. O que é isso? Paulo era conhecedor da lei romana, e ele começa a usar termos jurídicos para explicar para os irmãos o que são tutores e administradores. E ele explica que aquele que recebe uma herança só terá acesso a essa herança depois que chegar a idade adequada pela lei. Enquanto isso, o pai levanta tutores e administradores para conduzirem aquele processo, enquanto a criança se torna um adulto. Essa idade era a idade de 14 anos. Até lá, tutores e administradores cuidavam dessa herança. O que Paulo quer ensinar com esses termos jurídicos? É que está debaixo da lei. É saber que a promessa pertence à pessoa, mas ela não tem acesso a ela. Ela está na mão de tutores e administradores. Aqueles que são livres pela graça, tomam posse da herança de Deus para a sua vida. Paulo usa esse conhecimento da lei romana para explicar. Quando estávamos debaixo da lei, éramos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Mas ainda não havíamos herdado a promessa. Isso é estar debaixo da lei. Saber que existe uma promessa. Mas a lei, o peso da lei, traz sobre essa pessoa, sobre esse cristão, o desafio de querer fazer algo a mais para Deus, no que diz respeito à sua autojustificação, para ter acesso à lei. E isso só poderia ocorrer quando a idade certa chegasse. Enquanto isso, ele ficaria à mercê de outras pessoas. Quem está com a graça de Deus, quem entendeu que Jesus entrou na sua vida e libertou você, você tem livre acesso ao trono da graça do Pai. Sabe por quê? Porque é liberto somente em Cristo, irmão. Somente em Cristo Jesus. Porque quando veio a plenitude dos tempos, versículo 4 do capítulo 4, Paulo vai dizer: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando veio o Filho de Deus? Vamos pensar nesse versículo? Vindo, porém, na plenitude dos tempos. Eu respondo que o Filho de Deus veio quando o tempo estava preparado. Chega à plenitude dos tempos. A lei imperava, mas agora a plenitude dos tempos é uma preparação para que a lei saísse de cena e a graça de Deus se manifestasse. Portanto, a plenitude dos tempos, o que Paulo quer dizer para esses irmãos, é que não adianta buscar na lei aquilo que só a graça pode dar. Olha o que John Stott também explica. Ele diz: foi o período em que Roma conquistou e subjugou o mundo conhecido, quando as estradas romanas foram abertas, a fim de facilitar as viagens, quando as legiões romanas as guardavam. Também foi o período em que a língua grega
e sua cultura deram certa coesão à sociedade. Ao mesmo tempo, os antigos deuses mitológicos da Grécia e de Roma começaram a perder influência sobre o povo comum, de modo que nos corações e mentes e em toda parte brotou a fome de uma religião que fosse real e satisfazesse. Além disso, foi o período em que a lei de Moisés acabou a sua obra de preparar as pessoas para a vinda de Cristo, mantendo-as sob tutela e na prisão, de modo que elas ansiavam ardentemente pela liberdade com a qual Cristo as libertaria. Sabe o que a história está dizendo? O tempo estava totalmente sendo preparado para que a graça de Deus se manifestasse na terra. Por meio de quem veio o Filho de Deus? Versículo 5 do capítulo 4. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Que resultado produziu a vinda do Filho de Deus na nossa vida? E aí eu digo, conforme Paulo nos ensina, os crentes são adotados como filhos, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Os crentes recebem o Espírito Santo de Deus. Versículo 6, pois sois filhos de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Os crentes, eles têm intimidade com Deus, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai, irmãos, é uma expressão de intimidade. Só Jesus falava para Deus, Abba, Pai. Mas Paulo está dizendo que eu e você, que os irmãos daquela época, têm a mesma possibilidade de olhar para Deus e dizer, meu Pai, meu Pai. Os crentes se tornaram herdeiros de Deus. Portanto, versículo 7, tu não és mais escravos, mas filho. Se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Irmãos, ou nós estamos sobre o domínio de Cristo, ou nós estamos sob o domínio das trevas. Porque o diabo usa os argumentos da lei para aprisionar as pessoas. Não existe meio termo. Ah, eu sou de Cristo. Não, eu não sou de Cristo, eu sou mais ou menos de Cristo. Não existe meio termo. Ou nós pertencemos ao Senhor Jesus, ou nós somos filhos das trevas. Não existe na palavra de Deus um meio termo, um em cima do muro. Ou nós amamos o Senhor pela sua graça, pelo seu amor e pelo seu poder, ou nós pertencemos às trevas. Essa manifestação é revelada por Paulo no versículo de número 9 do capítulo 4. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Às vezes, irmãos, o fato de estarmos na igreja e nos envolver com sentimentos estranhos no nosso coração, que desviam a nossa possibilidade de compreendermos de verdade quem é Deus, querendo de alguma forma substituir a ação do Senhor na nossa vida, podemos sim correr o risco de estarmos com as nossas mãos levantadas para o alto, muito mais por causa da religião do que por causa de Cristo. Muito mais por causa de satisfazer um desejo de impressionar a Deus, do que simplesmente pelo fato de sermos gratos pela graça do Senhor na nossa vida. A aparente inutilidade, irmãos, do trabalho de Paulo, fazia com que ele trouxesse questionamentos acerca do seu empenho e envolvimento
em estar dedicando àqueles irmãos ensinamento, disciplina e buscar de toda forma trazer conhecimentos profundos da palavra de Deus. E aí, os filhos escravos da lei podem ser livres pela promessa da graça de Deus na nossa vida. É estranho nós estarmos ainda nesse tempo, servindo ao Senhor e não usufruir da graça e da bondade do Senhor na nossa vida. É muito complicado estar na igreja, estar querendo buscar ao Senhor, estar de alguma forma tentando alimentar o nosso coração, sem entender que se conduzirmos na nossa vida simplesmente pelo fato do meu coração, eu serei enganado por ele. Mas se eu olhar para a palavra do Senhor e crer que a promessa de Deus me alcançou, a graça do Senhor é suficiente para libertar a vida de qualquer pessoa, que não existe pecado grande ou pequeno quando a graça de Deus se manifesta. É o amor do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ser filhos de Deus é entender exatamente, irmãos, que o poder da graça nas nossas vidas podem mudar por completo a nossa história. E a nossa intimidade com Deus, ela sai de um nível de compreensão para buscarmos a Deus por completo. É incrível, porque estamos vivendo um tempo de desespero, onde as pessoas querem provar para Deus algo. Quando você vê a busca para trazer artifícios da velha aliança e aplicar no culto, você vê alguém querendo aprisionar as pessoas, pelo fato de ter a sua liderança e de alguma forma, irmãos, conduzir o coração das pessoas a prenderem a atenção nesses elementos. Ah, queridos, Jesus é suficiente nas nossas vidas. Quando nós saímos da nossa casa para vir para o templo adorar o Senhor, na certeza de que nós poderíamos caminhar para o abismo, mas a sua graça poderosa nos alcançou, ao ponto de nos livrar do inferno e nos levar para o céu, para a presença do Senhor. Isso é motivo suficiente para que a nossa adoração saia da melhor forma possível. E aí, irmãos, caminhando para a conclusão, a certeza desse crescimento em Deus. Eu chamo você para ler versículo de número 28, o texto que eu li no início, onde Paulo fala que vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Vocês sabem que história é essa que Paulo está trazendo para ilustrar? A história de Agar e de Sara. Um representa a filha da escrava e o outro representa a filha da livre. O filho da livre. O que Paulo está querendo dizer é que a promessa era para Sara e a promessa era espiritual. Portanto, os que foram alcançados pela graça do Senhor, não há limites, é espiritual para nossas vidas nesse tempo ainda hoje. Não adianta querermos barrar a graça do Senhor. Onde houver um coração arrependido, aquebrantado, Deus entrará e fará morada e transformará a vida dessa pessoa. Paulo afirma categoricamente que o que vale é a promessa. Vós sois filhos da promessa. O que é filho da promessa, irmãos? Jesus foi prometido que o Verbo se faria carne e habitaria entre nós. E veríamos a sua graça como a graça do unigênito do Pai. A sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi manifesto ao meio do povo. Aqueles que foram colocando seus corações à disposição de Deus, foram transformados. O tempo passou, as gerações passaram. E essa palavra tem alcançado até hoje. Porque o poder da graça é sobrenatural. Não podemos medir.
Não podemos barrar. É uma expressão de poder, graça e vitória de Cristo sobre tudo e sobre todos. Então, qual é o crescimento para a minha vida como cristão, meu amado irmão e minha amada irmã? É entender que você é livre. Que as pessoas mais querem é aprisionar as pessoas. Você e eu somos livres no Senhor. Quando eu abro meu coração e entendo que eu sou livre, eu tenho acesso a Deus, eu falo, Ele escuta, Ele manifesta a sua glória na minha vida, eu permito que essa ação transforme o meu coração, eu caminho por fé, eu entendo que Cristo mora em mim, e portanto, isso é suficiente nas nossas vidas. Não tente fazer algo que somente a graça de Deus é capaz de fazer. Não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre pela promessa. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Então, ao chorar na presença do Senhor, entenda que Deus conhece os nossos corações, que o arrependimento é o caminho que Deus espera de cada um de nós para encontrarmos o seu favor. Que a autojustificação atrapalha o processo do perdão de Deus na minha vida. Que quanto mais eu quero Deus perto de mim, e isso já é suficiente para a minha vida, e é isso que a gente precisa. Somente isso. A companhia de Jesus em nós. Às vezes, a busca desenfreada para tocar alguma coisa, para ter alguma coisa que possa tocar, faz da gente esse misticismo, na busca de preencher, ou de querer uma resposta a partir daquilo que vemos ou tocamos. Não percebemos que Deus habita em nós, irmãos. E na hora que a lágrima vier, na hora que o choro estiver presente, na hora que a dor estiver presente na sua vida, sinta a graça de Deus revelada no seu coração. Não diga uma palavra, escute a sua voz. Escute Deus conduzir a sua vida. Tenha certeza de que a cruz do Calvário foi suficiente para salvar o seu coração do pecado e da morte eterna. E essa expressão, irmão, ela nos leva à compreensão que o nosso culto não começa aqui. O nosso culto não é um ato de sair de casa para vir para o templo. A nossa vida se transforma num culto. Você é um culto no trabalho. Você é um culto na sua casa, você é um culto na sua família, você é um culto ambulante, porque Cristo e a graça está em você, isso é vida. E ao chegar no templo, no momento da comunhão, o fluir de Deus e da ação do Espírito é poderosa, e aí não precisa nem sentir, porque basta crer que Ele está aqui presente. Por isso que muitas vezes as pessoas saem da igreja e dizem: eu não senti nada. Eu não senti nada. Eu não senti nada. Eu não chorei, não me arrepiei, não senti nada. Porque o objetivo não é sentir, irmão. O objetivo é crer. Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está em mim. Eu creio que Ele fala nas nossas vidas. Eu creio que Ele habita no nosso coração. Quando isso acontece, você está sentado no carro e você diz: eu creio, Senhor, que Tu está aqui. E Ele se manifesta. Não precisa dizer mais nada. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Vamos ficar de pé. Uma breve oração. Pai, existem muitos lugares, Senhor, que a gente poderia ir. Lugares no mundo inteiro que possam impressionar a nossa visão.
Existe, Senhor, dentro do nosso coração um desejo, talvez, de querer ter uma experiência muitas vezes sobrenatural. Esquecemos do simples. Esquecemos de sentar numa cadeira, fechar os olhos, não dizer nada e apenas sentir a tua graça nos envolver, nos abraçar. Senhor, não permita, Pai, que esses marasmos do mundo, que esse peso da cobrança, que muitas vezes nós buscamos para nós, nos atrapalhe de enxergar o quanto Tu és gracioso, o quanto Tu és maravilhoso, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergarmos que bondade poderosa e tremenda Tu tem nas nossas vidas. Nessa noite eu quero voltar para casa diferente, Pai. Na certeza cada vez mais que pode faltar pão, pode faltar alimento, pode faltar recurso, pode faltar tudo na vida da gente. Mas quando nós olhamos para Ti, nós somos acolhidos, nós somos abraçados por Ti, Senhor. E essa falta não faz mais falta, porque Tu nos completa, Tu é tudo na nossa vida. Isso é graça, isso é amor, isso é bondade. Em nome de Jesus eu te oro nessa noite, a partir da minha própria vida, Senhor. Eu me coloco nos Teus pés e nos ajuda a caminhar. No nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir?